Fala galera, tudo bem? Então dessa vez vamos dar uma analisada no PlayStation 5 e ver o que melhorou, o que tem de inovação e o que poderia ter melhorado. Meu, nem cabe na tela. Olha o tamanho desse bichão, não tem como enquadrar. A bancada fica pequena de qualquer jeito. Bom, vamos abrir para ver o porquê desse tamanho todo, né? Vamos ver o que tem dentro desse monstro. Bom, uma coisa que já é legal logo de cara é que agora dá para limpar as entradas de ar do aparelho bem mais fácil. Qualquer um em casa pode abrir e passar um pincel, aspirador de pó e tirar a poeira que fica acumulada no aparelho. E para isso é só dar uma leve puxada onde tem o logo para tirar a trava e deslizar essa tampa de cima do aparelho, que já tem acesso ao cooler e as entradas de ar para dar uma limpadinha básica. Do outro lado é do mesmo jeito que tira, só que de forma espelhada. E como já deu para notar, esse aparelho já está com um pouquinho de poeira e ele não tem muito tempo de uso. O que quer dizer que é muito importante a gente abrir ele de vez em quando para dar uma limpada nessas partes, para evitar que o PS5 queira decolar igual o PS4. E uma outra coisa boa é que dá para fazer tudo isso sem perder a garantia, porque não é preciso romper o lacre de garantia para fazer essa limpeza. Nessa primeira parte, dá para perceber que os engenheiros se preocuparam com essa questão de limpeza e deixaram bem mais acessível essa parte do cooler, de tirar ele e de fazer a limpeza do dissipador, das entradas de ar bem mais fácil e sem perder a garantia. Então parece que eles pensaram um pouco na gente, né? Bom, mas como temos que desmontar esse aparelho por completo, vamos tirar todos os parafusos, desconectar tudo que tem para desconectar, tirar as partes de plástico, tudo que tem para chegar definitivamente na placa e ver o que mudou, o que tem de especial, o que eles trabalharam nesse novo console. Bom, agora chegamos nas conexões do drive e das antenas. Vamos conectar isso daí também. Até agora não vi nada de muito difícil nessa parte de desmontar ele. Na verdade, parece que simplificaram bastante em comparação com o PS4. Agora o cabo flat do drive parece um cabo mais padrão, que facilita na hora de buscar para reposição, porque quando estragava era bem difícil de encontrar. Você só encontrava tirando de outro aparelho ou comprando de alguém que retirou de outro aparelho. A Sony sempre faz uma blindagem muito boa nos seus aparelhos e o PlayStation 5, por sua vez, continua seguindo essa regra. E isso é muito importante, porque ajuda na dissipação de temperatura, além de proteger os componentes mais sensíveis a interferências e descargas de energias estáticas. E vamos tirar parafuso. Pronto, agora sim, último parafuso. Então vamos tirar essa blindagem e ver o que tem por baixo. Como que tá essa placa? Bom, uma coisa que já dá para notar é esse dissipador. Esse dissipador é só para os MOSFETs de potência que alimentam o processador. Então aí já dá para ver que a Sony se preocupou em proteger esses caras, já que desde o Play 4 eles esquentam bastante. E vamos retirar o flat que interliga as USBs frontais com a placa principal. Agora já dá para tirar a placa da fonte e desencaixar da parte de plástico. Aliás, olha o tamanho dessa fonte, maior que a do PS4 e nem parece. Bom, agora falta pouco. Vamos tirar o outro lado da blindagem que fica o dissipador do processador. E vamos tirar o clamp. Bom, uma coisa que eu percebi nesse aparelho é que tudo ficou bem mais robusto, até o clamp em comparação com o do PS4. E se liga nesse dissipador. Meu, eu não vou falar que não vai esquentar, que não vai fritar, porque a gente sabe que quando depende do pessoal que usa o videogame de qualquer jeito, ou quando vai chegando no final da geração, né, que a gente sabe que os gráficos ficam usando o máximo da capacidade do aparelho, não tem dissipador que aguente, mas que esse é parrudo é. Então vamos tirar esse bichão. Bom, ele é bem fixo pela pasta térmica que tem nas memórias, nos outros componentes,
que esquentam bastante, então ele é chatinho de tirar na primeira vez que abre o aparelho. E outra coisa que é sempre bom lembrar que esse aparelho, como ele usa metal líquido, é bom quando for tirar o dissipador, tirar ele sempre nessa posição para não escorrer dos lados. Por mais que no processador ele tem tipo uma proteção para não escorrer o metal líquido, é bom prevenir, né? Porque dependendo do material que o metal líquido fica encostado, ele pode se fundir. E aí a gente vai ter um grande problema. Bom, mas uma boa notícia é que agora com metal líquido vai ser bem menos frequente aquela história de trocar pasta térmica, porque já faz muito tempo, ressecou e tal. Porque o metal líquido não acontece aquele mesmo fenômeno com as pastas térmicas, que perde o óleo e que fica bem ressecada e deixa de ter a sua função, que é transferir a temperatura para o dissipador. Ah, mais uma coisa, se você quer aprender a arrumar o videogame, entender o que está acontecendo de fato e não só copiar algum processo que alguém está fazendo, que alguém inventou, falou que é assim, você não sabe por quê, ou no meio do processo você se perde e não dá certo, e você quer aprender de verdade o que fazer, como arrumar um videogame, dá uma olhada no meu curso. E vamos fazer a análise de placa. Bom, começando do setor de HDMI, que é um dos setores que mais dava problema no PlayStation 4, no PlayStation 5 esse circuito ficou bem parecido, sério, parece até o mesmo. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque em questão de análise fica mais fácil, já que é bem parecido com o PlayStation 4, a gente diagnosticar o defeito. Só que é ruim que vai continuar dando defeito. E a comunicação continua sendo do conector para as proteções, as bobinas de proteção, o CI, e depois direto para o processador. Para alimentar o processador, continua a mesma lógica, ninguém vai querer reinventar a roda, né? Continua tendo o PWM, que vai alimentar os MOSFET de potência e jogar alimentação para o processador. Agora tem mais bobinas, que vai ajudar na dissipação de corrente e de temperatura também. E também tem bastante MOSFET que alimenta o processador. Não tenho certeza se o processador precisa de tudo isso, mas pelo menos está super bem dimensionado, que previne ter alguma falha. Como não poderia faltar, temos o nosso querido CXD, que basicamente é quem comanda tudo. No PlayStation 4 ele já existia. Na verdade, esse carinha, se a gente parar para pensar, se eu não me engano, começa no PlayStation 2, aí depois vem pro 3 também, no 4, obviamente, e agora também no 5. Ele é como se fosse um chipset, né, da placa, mas ele tem mais um perfil de um processador secundário, um processador de baixo nível, assim, que comanda meio que os processos mais genéricos, mais padrões de gerenciar mesmo os outros CIs, tipo o controlador do drive, o CI de HDMI, o CI de HD, coisas do tipo assim, mais como periféricos, e até o próprio funcionamento em si básico do sistema. Mesmo sendo para processos básicos, ele é muito importante e sem ele o aparelho não funciona nada. Então, ele é bem importante. Bom, agora nós temos a BIOS, que é basicamente onde ficam as informações do sistema operacional, ou seja, como que o videogame vai funcionar, as chaves de encriptografia que ele tem. Então, basicamente, como ele deve agir está gravado dentro dessa memória. E ela é codificada, né? Como a gente já sabe dos outros aparelhos, desde o PlayStation 3 já vem com esse componente codificado, e é outro componente que sem ele o aparelho não liga, não faz nada. Ou seja, ainda continua bem parecido ainda com os antecessores dele. Bom, aqui do lado a gente já tem um regulador de energia. Ele parece bem o que tinha no PlayStation 4. Só que no PlayStation 4 tinha um único regulador de energia que distribuía as tensões de 3.3 e 1.2 para a placa inteira. Aqui eu achei uns 2 reguladores já desse e uns outros reguladores um pouco menores que acredito que também devam ajudar a alimentar alguns componentes. Isso provavelmente vai dificultar um pouco na hora da análise, porque agora não tem um único lugar para a gente ir quando tiver faltando a tensão. Mas por outro lado, a tensão vai chegar melhor nos componentes, o que previne que falhe por alguma oscilação ou que dê algum problema do tipo. Agora vamos dar uma
uma olhada na grande cartada dessa geração, que é o SSD. Aqui a gente tem o SSD, tem as memórias, né? E tem um processador próprio para gerenciar essas memórias. A gente pode ver, temos o processador aqui e isso faz jus em toda a velocidade que esse aparelho tem, né? Porque se apertou para entrar no jogo, já tá dentro, você já tá jogando. Também acredito que deve ser mais um que vai entrar para a lista de codificados, porque sempre quando se trata de uma memória, alguma coisa que fica à parte ou o sistema operacional, geralmente a Sony faz questão de codificar eles entre o processador, a BIOS, chip do drive, tudo isso daí. E aqui do lado temos o slot de expansão, já que os jogos cada vez estão maiores, então a gente precisa de mais memória. E olha isso que legal. Aqui a gente vê as trilhas saindo do controlador, do processador do SSD, né? E indo direto para o processador principal do aparelho. Então, nisso, a velocidade que passa esses dados dos jogos e vai pro processador e volta deve ser absurda. Bom, aqui a gente tem o conector de rede, né? Não dá para reinventar a roda, então não tem o que melhorar no conector de rede. Sai daqui e vai pro controlador principal da placa, no caso CXD. Agora eu tenho uma coisa meio preocupante para contar para vocês. Na verdade, eu vou mostrar. Olha para onde vai as trilhas da USB desse aparelho, diretamente, sem nada. Bom, tem umas proteçõezinhas, umas bobinas, mas a gente sabe, como técnicos, que isso não impede uma descarga elétrica de chegar no seu destino, que no caso das USBs é o processador. Sim, as USBs vão direto para o processador. Isso é bom porque agiliza para quem usa o jogo na USB, ou seja, num HD externo, alguma coisa do tipo, mas é ruim porque se você ligar alguma coisa que tiver com problema e mandar uma sobretensão para a placa, sim, vai direto para o processador. Outra coisa que também não mudou foi o módulo de Bluetooth e Wi-Fi. E esse módulo continua o mesmo desde o PlayStation 3. No PlayStation 4 tiveram alguns modelos e tal, mas a essência continua o mesmo. Eu acredito que ele deve mudar um pouco a frequência para ter uma velocidade mais rápida e tal, mas em si o componente continua bem parecido, tudo igual no PlayStation 5 também. Agora nós temos as companheiras inseparáveis do processador, que são as memórias RAM, né? Aqui a gente tem 8 memórias, ou seja, cada memória tem 2 GB, totalizando 16. Não vou falar de especificação técnica das memórias, né, que é só uma revisão para ver como a placa está e ver o que mudou nela. E de uma forma geral, o aparelho, olhando assim, ele foi bem construído, o aparelho está com os componentes bons, aparentemente ele foi bem pensado, as questões de alimentação, os próprios componentes e tal, exceto aquela parte da USB, que eu não me conformo, mesmo que seja para deixar o aparelho mais rápido, mas é bem arriscado deixar o processador tão vulnerável assim, mas o aparelho, a meu ver, ficou bem construído. A placa dele está bem construída, né? A estrutura dele também está bem legal, a parte de resfriamento dele, o dissipador, também a questão do metal líquido é outro ponto que foi bem pensado. Claro, o SSD também é outro ponto bem importante. A expansão também, porque pensaram que o tamanho que ele veio de fábrica poderia num futuro não ser suficiente para o tamanho dos jogos. E sim, gostei da placa, achei bem interessante. E até tá uma placa de análise fácil, olhando assim tá bem tranquilo de realizar uma análise nela, de ver para onde vai, o que vai, identificar as alimentações, ver, então tá tranquilo também na questão de reparo. Eu achei que ficou legal. Bom, tá aí. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha, mostra pro pessoal, dá uma força pro canal e se liga que logo logo tem outro vídeo. Valeu!